Então, no versículo 30, ele continua dizendo: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Glórias a Deus. Que coisa linda, que plano maravilhoso estava no viver do apóstolo Paulo, viver para Cristo, viver para os seus irmãos, viver para a igreja, viver para fins de trazer alegria ao coração das pessoas, falando deste mistério escondido, que era o mistério da salvação em Cristo Jesus, o mistério da igreja, o mistério de poder pertencer agora a um corpo espiritual, a um corpo formado não simplesmente de pessoas ali e aqui, ou pessoas que se ajuntam, mas pessoas que se unem em espírito, ou seja, uma união verdadeira, é um verdadeiro casamento, assim como qualquer órgão do nosso corpo, como qualquer membro do nosso corpo não pode viver isoladamente, assim, essa questão de corpo da igreja nos dá uma evidência de que nenhum membro da igreja consegue viver sem o outro membro. Ou seja, é uma ligação tão forte, é uma ligação espiritual. É realmente um verdadeiro relacionamento espiritual que nos torna irmãos em Cristo Jesus. Jesus nos uniu, Jesus uniu a igreja, Jesus uniu pessoas de diversas nacionalidades, judeus, gregos, romanos, espanhóis, né? E tantas outras nações, egípcios, africanos, todos Deus uniu através de Cristo Jesus. Então, é algo maravilhoso essa questão de fazer parte do corpo, mas nós vemos aqui que ele tinha essa alegria e queria ter essa alegria de ser aquele serviço, aquela entrega daquele material que foi arrecadado lá para ajuda aos santos, que fosse aceito com prazer, que fosse aceito muito bem, que fosse bom para os judeus que estavam passando por necessidades, estavam sendo perseguidos lá em Jerusalém. E eu creio que eles tiveram essa oportunidade de o apóstolo Paulo entregar a eles, quando chegou lá, com certeza com a sua caravana, com a sua equipe, ele deixou lá os bens, porém os judeus armaram uma cilada. Por isso ele pede aqui para que eles orem junto com ele, a favor dele, para que ele fosse livre dos descrentes. Esses descrentes aqui são descrentes no sentido de que eles não acreditavam na fé em Cristo Jesus. Eles acreditavam em Deus, sim, acreditavam em Deus, eram seguidores do judaísmo, eram religiosos, mas eles não acreditavam em Deus. Então, esses descrentes que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 31 da sua carta aos Romanos, capítulo 15, nós sabemos que são aquelas pessoas que não acreditavam em Cristo Jesus, que não professavam a fé em Cristo e, portanto, perseguiam a igreja, perseguiam o povo de Deus, assim como ele anteriormente perseguiu a igreja por achar que Jesus Cristo era uma pessoa infame, era alguém que deveria não ser falado nem o nome dele, era algo assim, uma blasfêmia, falar em Cristo, falar em Jesus, porque aquilo contrariava todas as expectativas do judaísmo, porque Jesus era adorado,
era exaltado como um Deus, e isso trazia frustração, trazia um aspecto em que os judeus não aceitavam esta dinâmica de adoração, de culto a Jesus Cristo. E justamente o apóstolo Paulo foi, digamos assim, conquistado por Jesus através, é claro, daquela experiência dramática que ele sofreu, porém, ele passou a ter um conhecimento espiritual, um conhecimento diferente. Ele mudou a sua vida, mudou a sua mentalidade, e é assim que acontece quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, porque tudo passa de uma forma diferente, passa a ser de uma forma diferente. Então é assim que acontece. E aqueles irmãos receberam realmente aquele serviço dos santos, ou aos santos, né? E dos irmãos lá da Acaia, lá da Macedônia. Mas o apóstolo Paulo teve essa prisão dele acontecida lá em Jerusalém por essa ocasião, como nos informa o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o versículo 32 diz: de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. E enquanto ele estava desfrutando desse período de refrigério, de alegria, de amizade, de comunhão lá com os irmãos de Jerusalém, aconteceu aquele episódio quando ele foi preso naquele tumulto e depois ele foi levado como prisioneiro para Roma. Era bem diferente do plano que ele tinha em mente, né? Eu creio que ele, embora foi avisado por profetas como Ágabo, que ele não encontraria boas coisas lá em Jerusalém, que ele deveria ter cuidado, porque ele seria levado, seria preso e iria para Roma preso. Mesmo assim, ele foi para Jerusalém, cumpriu a sua meta e chegando em Jerusalém, realmente eles armaram a cilada para prender o apóstolo. Na verdade, eles queriam matar o apóstolo Paulo, porém não conseguiram matar pela intervenção do capitão romano que estava lá na ocasião. Porém, o livro de Atos dos Apóstolos nos informa que o capitão o protegeu e o levou então para a fortaleza e posteriormente foi para outras cidades lá de Israel mesmo, lá da Judéia, e posteriormente tomaram um navio para Roma. Teve um naufrágio, né, lá na ilha de Chipre e todos aqueles acontecimentos. Depois de muito tempo, chegaram a Roma. Então vocês vejam como que foi um tumulto para que ele chegasse a Roma. E quando chegou a Roma, não foi aquela bênção que ele esperava, né? Claro, inicialmente, com certeza, muitas pessoas vieram de longe para recebê-lo. Antes mesmo dele chegar à cidade, as pessoas já começaram a vir, diz o texto bíblico. Mas quando ele estava lá, começou a conversar com eles, começou a palestrar com eles, na casa que ele pôde alugar lá em Roma, e ele pregava o evangelho a todos livremente, muito embora ele era um prisioneiro de César. Então, aquelas pregações, aquelas palavras dele surtiram um efeito bem interessante, porque dividiu muito a opinião das pessoas que o esperavam. Eles esperavam um judeu falando do judaísmo, isso para os judeus, mas muitos entenderam e começaram a professar a fé em Cristo Jesus. Uma parte entendeu, outra parte não entendeu. Como sempre, né? Em todos os lugares onde ele ia, havia essa divisão e esse problema que até hoje ainda existe no meio da igreja, no meio da cristandade e também entre os judeus. Existem essas duas formas de pensamento, a favor e contra Cristo.
uns mais, outros menos, mas existem essas duas formas de pensamento sobre o Cristo e sobre a cristandade. Então, meus amados irmãos, ele terminando aqui disse: o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus. Assim encerramos este capítulo, que foi muito útil estar falando sobre ele aqui com vocês. Tudo de bom para vocês, uma boa semana, em nome de Jesus.